Andando com Deus. Nesse momento, eu paro para analisar o que a palavra de Deus nos mostra e é muito similar àquilo que nós vivemos. Isso está contido no livro de Abacuque. Abacuque morava em Jerusalém e ele, na realidade, era um dos cantores junto com Asaf. E numa época em que Samaria foi invadida pelo rei da Síria e o povo estava debaixo de grande opressão, ele profetizou acerca de Samaria. E é muito interessante que nós vemos algo que nós entendemos hoje nos nossos dias também. No capítulo 1 de Abacuque, ele diz o seguinte: Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Observo essa palavra e analiso. E vejo que aqui há uma clareza dos problemas e da dimensão daquilo que se vive e que nós identificamos hoje também, inclusive no nosso próprio país. E nós vemos, amados, aqui que há um grito dentro de Abacuque, dizendo: Senhor, cadê a tua justiça? Cadê a tua mão? Cadê o teu poder em realizar isso? Ou seja, ele buscava levantar em Samaria a esperança. A palavra de Deus nos fala que quando a esperança é malograda, o espírito se torna abatido. E é bem isso. E nós vamos ver o que aqui podemos entender a esperança de duas maneiras. Uma esperança que envolve, por exemplo, uma nação, uma situação bem severa, onde grupos de pessoas são afetados. E aí você vai ver o que aqui? Há altos e baixos, altos e baixos. E é difícil você manter a esperança em um grupo inteiro. Sempre há alguém o que fale contra aquela esperança. Mas é interessante caminhar dentro do livro de Abacuque quando nós vemos que o profeta se dirige a Deus e pergunta a ele. E nós vemos o que Deus, no capítulo 2 de Abacuque, responde. O Senhor responde a Abacuque e diz assim: escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Porque a visão ainda é para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Analiso esse texto da palavra de Deus, quando o Senhor fala assim: coloca em tábuas a visão. Eu olho e identifico nessas tábuas aquele que é a nossa justiça, Cristo Jesus. Coloca nessas tábuas a visão. Vejo que ali Cristo Jesus foi pregado naquela cruz, amados, por cada um de nós, para que nós recebêssemos esperança. E o Senhor diz assim: para que corram para ela. Que corram. Aquilo já refletia Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz por todos nós. E observo ainda que o Senhor passa a falar com Abacuque de outra forma. Daquele contexto todo de nação, de povo, daquele povo que estava em Samaria, o Senhor volta-se para Abacuque, particularmente, e diz para ele: o justo viverá pela fé. E nós vemos o que a análise desse texto nos mostra, que Abacuque entendeu isso. E entendeu algo que nós precisamos entender, amados. A esperança tem que ser pessoal. É o justo que vive pela fé. Nós temos que viver na esperança. Na esperança porque nós temos um Deus que enviou seu Filho amado para morrer naquela cruz por nós, para que nós olhássemos aquilo e realmente guardássemos no nosso coração e na nossa memória que nós temos
alguém que faz justiça sobre a face da terra. E eu vejo que a análise de Abacuque culminou em algo extremamente importante dentro dele. Ele saiu não só daquela visão ampla, mas ele olhou para si mesmo e deixou que a esperança no Deus vivo, no Deus que nunca tarda, mas ele sempre chega no momento exato, voltasse-se para ele mesmo, a ponto dele concluir, no final do último capítulo de Abacuque, o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como da corça e me faz andar sobre os lugares altos. Quero te dizer, Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa certeza de que o Senhor fará justiça. Mas eu quero te dizer, olha para Jesus. Ele é a única fonte de esperança que nós temos. Busque aquele que responde ao seu coração antes de responder a qualquer outra coisa. Deus olha para você. Ele quer que você tenha esperança e vida em abundância. Pense nisso. Beijo no seu coração.